A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na carta de Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 3. Graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Que saudação maravilhosa que menciona a graça de Deus e a paz que excede todo o entendimento, paz que Cristo nos dá. Graça e paz. A graça vem da parte de Deus, nosso Pai, e a paz certamente vem da parte do Senhor Jesus Cristo. Mas é interessante notar graça e paz. Essa é uma saudação comum no Novo Testamento. Em quase todas as cartas, Paulo menciona graça e paz. Na carta aos Romanos, na carta em 1 Coríntios, 2 Coríntios e assim por diante. Pedro também menciona graça e paz. João também em sua carta menciona graça e paz. Era uma saudação comum. Mas eu quero falar no dia de hoje sobre 10 companheiros da graça na Bíblia. Primeiro, nós encontramos graça e paz em vários versículos da Bíblia. Segunda coisa que nós encontramos é graça e verdade. No Evangelho de João, capítulo 1, falando da encarnação do Verbo, João 1,14, ele diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. João ainda 1,17 diz, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então nós temos graça e paz, graça e verdade. Livro de Atos, capítulo 7, versículo de número 10, vamos encontrar também um outro companheiro da graça. Esse companheiro é a sabedoria. Atos 7:10 diz assim: livrou todas as suas tribulações e lhe deu graça e sabedoria, falando de Moisés, ante a Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Então nós temos graça e paz, graça e verdade, graça e sabedoria. 2 Coríntios, capítulo 8, verso 4, nós vamos encontrar também uma expressão de Paulo da graça e a comunicação dos santos, do serviço aos santos. 2 Coríntios 8, 4, está escrito, pedindo-nos com muito rogos a graça e a comunicação desse serviço que se fazia para com os santos. Graça e comunicação desse serviço. 2 Pedro 3,18 diz, antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor. Outro companheiro da graça, o conhecimento. Tem gente que cresce na graça, mas não cresce no conhecimento. Outros crescem no conhecimento, mas não crescem na graça. Graça e conhecimento. Livro de Esther, capítulo 2, verso 7, menciona em Esther 2,7, graça e benevolência. Outro companheiro da graça diz assim, essa criara Radassa, que é Esther, filha do seu tio, porque não tinha mãe. E diz aqui em Esther 2,17, falando de Esther, e o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência. Graça e benevolência. Também vamos encontrar no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 4, graça e bom entendimento. Como é importante ter graça e ter bom entendimento, quase parecido com crescer na graça e no conhecimento, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Daniel 1,9 menciona graça e misericórdia. Outro companheiro da graça, muito importante, a misericórdia.
Livro do profeta Daniel, capítulo 1, versículo de número 9, está escrito: ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Zacarias, capítulo 12, versículo 10, menciona o espírito de graça e de súplicas. Zacarias 12, verso 10, diz: e sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. E finalmente, o Salmo 84, verso 11, nós vamos ler o seguinte: graça e glória, não é? Salmo 84, verso de número 11, porque o Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, e não negará bem alguns que andam na retidão. 10 companheiros da graça. Graça, primeiro, graça e paz. Segundo, graça e verdade. Terceiro, graça e sabedoria. Quarto, graça e comunicação. Quinto, graça e conhecimento. Sexto, graça e benevolência. Sétimo, graça e bom entendimento. Oitavo, graça e misericórdia. 9, graça e súplica. 10º, graça e glória. Que Deus te abençoe e que a graça de Deus seja sobre você. Amém? Junto com os companheiros. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. Subscreva e ali você acha um comentário de toda a Bíblia.